Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 29 de agosto. A peça que faltava para a gente poder fechar esse ciclo de contratações, visando essa sequência final da temporada de 2024, já não falta mais. E Arthur Jorge, portanto, vai ganhar mais uma alternativa para poder formar sua dupla de zaga e também para poder fazer essa rotação dos atletas quando necessário for. Os titulares hoje são Bastos e Barbosa. Merecidamente, ao longo desse mês de agosto, foram super importantes em momentos para lá de decisivos. Na reserva, a gente conta com Walter e Pablo, que inclusive pode vir a ser relacionado para esse confronto contra o Fortaleza nesse sábado no estádio Newton Santos, nesse duelo entre líder e vice-líder. Mas a verdade é uma só, né, Fogão? E todo mundo concordava com isso. A gente precisava de pelo menos mais um jogador para o Arthur Jorge ter mais capacidade e segurança na hora de formar o seu miolo de zaga. E esse atleta é um velho conhecido nosso, é o Adrielson, que está no Lyon e vai vir ao Brasil para um contrato de empréstimo até dezembro. A informação, em primeira mão, foi do Matheus Medeiros, depois o Gentilho, o TF e o próprio Jornal dos Esportes agregaram outros detalhes aqui e ali. Ele é esperado, por exemplo, na segunda-feira, para poder fazer ali a assinatura do contrato e tudo mais, e já começar, depois da pausa para a data FIFA, porque a gente vai ter essa pausa, a treinar com os seus companheiros. Na enquete que a gente fez aqui na resenha da Hora do Almoço, ficou bem dividida a ideia dos torcedores, Qual seria a sua dupla de zaga? 51% acabaram votando em Bastos e Adrielson, 49% em Bastos e Barbosa. E, sinceramente, eu entendo que nesse momento, esse primeiro ponto aí da chegada da Adrielson, o Barbosa precisa seguir sendo titular. Ele vem fazendo bons jogos ao lado do Bastos, a gente tem que ser realista e reconhecer o trabalho que vem sendo realizado, que vem sendo executado, e eu entendo que não seria justo o Adrielson já chegar, depois de um tempão sem jogar na França, mas já chegar tirando a vaga do Barbosa. Eu entendo que tem que ser um merecimento. Ele tem que mostrar nos treinamentos e quando tiver a oportunidade de entrar em campo, de mostrar para Arthur Jorge, eu mereço ser titular. Eu tenho condições de assumir essa vaga aqui e ajudar mais do que quem já está no time. Eu, pelo menos, vejo a situação dessa maneira. Sempre importante destacar que o retorno do Adrielson, ele nem chegou a dividir opiniões assim. A maioria dos torcedores que acabaram falando sobre isso viram com bons olhos. É melhor chegar o Adrielson do que não chegar ninguém. E o Adrielson, vamos ser sinceros, é bom jogador. Ele pode ter tido uma queda de performance ali no segundo semestre de 2023 e de fato teve. Assim como a maior parte do nosso time, tirando um ou outro, Júnior Santos, Vitor Sá, Tietê, Danilo Barbosa, essa galera conseguiu ainda ter algum destaque e se salvar em meio a tudo que estava rolando. Não foi o caso do Adrielson, que teve uma queda de performance e não conseguiu repetir aquelas partidas super seguras que teve na primeira parte do campeonato. Mas isso não muda o fato de que ele é um cara que tem talento, que tem capacidade técnica. Não é um zagueiro construtor, longe disso. A gente já conhece quais são as características principais do Adrielson. É um cara que vai ter grande impulsão, que vai conseguir ganhar muito esse duelo aéreo, afastar várias bolas ali que serão cruzadas na nossa grande área. Tudo isso a gente sabe que pode contar com o Adrielson. Agora, no sentido de ser um zagueiro construtor, com passe refinado, não é a dele. Mas ainda assim, tem mais qualidade, no meu ponto de vista, do que o Walter e do que o próprio Pablo. O Pablo não é uma questão técnica, é uma questão de disponibilidade. A parte física do Pablo não deixa a gente contar com o talento do jogador. Mas ao longo da sua trajetória profissional, ele foi um bom zagueiro que teve grande destaque em vários momentos. Mas hoje eu entendo que a principal alternativa passará a ser o Adrielson. E é justo que assim seja, porque realmente, tecnicamente falando, eu entendo que vai ser o jogador mais interessante ali para o Arthur Jorge poder rodar. O Bastos não vai jogar? Vai jogar Adrielson e Barbosa. O Barbosa está suspenso? Bastos e Adrielson. Eu imagino que essa rotação vai continuar acontecendo justamente para que os jogadores possam aguentar essa sequência final. Um momento para lá de decisivo, onde a gente precisa que os atletas estejam inteiros, mesmo que não em sua totalidade, que afinal de contas a gente já vai se aproximando do fim da temporada. Então não dá para querer que os atletas ainda estejam 100%, como está ali em dado ponto do ano, A gente sabe que não é assim que funciona. Eu gostei, sendo muito sincero, não era o que eu imaginava quando a janela começou, até porque o nome do Adrielson não foi cotado num primeiro momento, era só uma
possibilidade remota, porque ele queria seguir na Europa. A ideia dele, do staff, era seguir na Europa, né? Ele não tinha pretensão de voltar ao futebol brasileiro. Se não fosse para seguir no Lyon, que fosse numa outra equipe, mas ainda no futebol europeu. Mas certamente, com o Textor entrando em contato, explicando a situação, convencendo o jogador de que pode ser bom para ele poder ganhar novas oportunidades, ganhar holofotes novamente, isso realmente pode ser interessante para essa reviravolta profissional, digamos assim, né? Que ele estava ali na reserva do Lyon e tal, até poderia jogar nessa rodada agora do Campeonato Francês, mas vamos combinar? Com a sequência final que a gente vai ter no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, onde que o Adrielson tem a chance de jogar jogos mais importantes agora, para chamar a atenção? No Lyon, entrando de vez em quando, ou no Botafogo, mesmo que entre de vez em quando? Aqui no Botafogo eu entendo que, por serem jogos mais importantes e decisivos, chama mais a atenção. Então faz sentido esse movimento na carreira do Adrielson. É um velho conhecido nosso. Nem todos os torcedores do Botafogo vão achar super legal, bacana, mas a maioria vai apoiar. E ó, sem esse papo de que é mais um pipoqueiro, não sei o quê. Quando a gente adota esse discurso, a gente só fortalece a narrativa dos rivais, cara. Primeiro que a gente tem que parar com essa história de pipocar. Esquece esse verbo, irmão. Esquece. Não tem nada de pipocar, não vamos ficar nessa. Não tem por que a gente ficar fazendo isso. O Adrielson é bom jogador, o Marlon Freitas é bom jogador, o Danilo Barbosa, embora não esteja passando por um bom momento, é bom jogador, o Tiquinho é bom jogador, o Eduardo é bom jogador, e a gente tem tantos outros que foram contratados. Tantos outros que foram contratados. Então a gente tem que dar moral, a gente tem que apoiar e tem que torcer. Conforme é o nosso papel, né? Somos torcedores. Então temos que torcer. Tivemos a contratação para zaga, tivemos a contratação para lateral direita, tivemos a contratação para volância, tivemos a contratação para ponta, para meia. Meu irmão, o Botafogo nessa segunda janela se reforçou muito bem mesmo. Aquilo que a gente cobrava aconteceu. Os reforços de qualidade chegaram. Agora eu espero que Arthur Jorge possa desenvolver e seguir fazendo um grande trabalho para que a gente, no fim da temporada, possa celebrar a conquista do Brasileiro e, quem sabe, também da Libertadores, porque temos capacidade para isso. Só recapitulando, se quiser formar 2 times, você consegue. Time titular, time A, John, Vitinho, só um exemplo, que eu imagino que ele vai acabar sendo titular, vindo ali do campeonato inglês, na verdade da Championship, mas no ano passado estava na Premier League. Então dá para imaginar que o Vitinho vai ganhar essa vaga do Matheus Ponte. Então vamos lá. John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Cuiabano, mantendo ali a dupla de zaga atual. No meio de campo, Gregory e Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada, pouco mais por dentro, e o Igor Jesus. Time A, muito forte, com várias peças de qualidade, certo? Vamos para o time B. Gatito, Matheus Ponte, Pablo, Adrielson, Marçal. Alain, Danilo Barbosa. Você pode botar essa dupla. Ainda vai ter o Tietê e o Cauê, se você quiser. Na direita, você pode colocar o Júnior Santos. Na esquerda, você pode colocar o Jefinho. E por dentro, Matheus Martins flutuando com o Tiquinho Soares. Irmão, o time A e o time B são muito fortes e muito capazes. E ainda tem outros jogadores que acabaram ficando de fora dessa relação. Ainda tem outros jogadores. Temos qualidade, temos disponibilidade, então que o Arthur Jorge consiga extrair o máximo de futebol dessa turma para a gente poder celebrar as conquistas tão sonhadas e desejadas, não é verdade? Fogão, primeiro lugar, qual seria a sua dupla titular? Qual seria o seu lateral direito titular? E você entende que o Botafogo agora tem todos os elementos possíveis para buscar o título do Brasileirão e da Libertadores? Comenta aqui que eu quero saber a sua visão sobre tudo isso. E lembre-se, 22h05, eu e Ricardo Zambucci estaremos aqui para poder trocar aquela ideia com a galera do chat. Você é nosso convidado. Beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco.